Olá, meninas e meninos, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui para mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar aqui convosco durante algumas semanas para trabalharmos os conteúdos do quarto ano. Mas como vocês sabem, que no ano passado não terminamos a matéria do terceiro ano e então vamos retomar essas matérias este ano. E como vocês sabem, estamos a viver momentos difíceis, não é? Estamos a viver com a Covid-19 e por isso já sabem que devem manter sempre as orientações do Ministério da Educação e também do Ministério da Saúde. E quais são essas recomendações? Lavar sempre as mãos com água e sabão, também utilizar máscaras nos lugares públicos, já sabem que também devem utilizar álcool gel sempre quando tocarem em espaço ou objetos e também evitar estarmos aglomerados também. Por isso é que vocês devem cumprir essas regras para que nos próximos tempos podemos estar livres desse vírus. Agora, vamos retomar a nossa aula, né? E começarmos com a aula de matemática, que vamos hoje ter uma novidade especial. E hoje a nossa aula vai tratar essencialmente do tema localização e também figuras geométricas. Estou a falar da localização no espaço, não é espacial, mas no espaço, no território plano, e das figuras geométricas que já também estudaram. Abram o vosso manual na página 56. E vamos ver o que é isso de localização ou orientação espacial. Orientação espacial é a capacidade que o indivíduo tem de se situar e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo num determinado espaço. Também é saber localizar o que está à direita ou à esquerda, à frente ou atrás, acima ou abaixo de si, ou ainda um objeto em relação ao outro. Estamos constantemente a perguntar onde é que nós estamos, para onde é que nós vamos. E isso acontece desde há muitos anos. O homem sempre teve essa necessidade de saber para onde vai e onde está. Por isso que ao longo dos anos inventou instrumentos capazes de lhe ajudar a se localizar nos espaços, a descobrir novos mundos, não é? E assim foi, e até hoje nós temos instrumentos da última geração, temos GPS, por exemplo, que nos ajuda a nos localizar. E agora, continuando, vamos falar um bocadinho sobre coordenadas. O que são coordenadas? São sistemas também de localização, não é? Que foi inventada há muitos anos e onde se localiza um ponto num espaço plano, não é? E para que isso aconteça, é preciso que tenhamos dois pontos essenciais, não é? Chamados de coordenadas. Uma de abscissa e outra de ordenada. A abscissa, normalmente, e a ordenada partem do mesmo ponto, têm a mesma origem. E a partir dali podemos localizar o ponto que quisermos descobrir. Então vamos ler um bocadinho aqui no texto o que está a nos falar sobre coordenadas. O sistema de coordenadas é constituído por dois eixos graduados perpendiculares entre si, com origem comum. Os sistemas de coordenadas servem para localizar pontos numa superfície plana ou curva. As coordenadas de um ponto são representadas por pares ordenados de valores em que o primeiro elemento do par é a abscissa do ponto e o segundo elemento do par é a ordenada do mesmo ponto. Reparem aqui na imagem. Temos aqui o ponto de origem e temos o eixo das abscissas. E temos aqui o eixo das ordenadas. Os dois eixos formam pares ordenados, ok? E, se repararem, o eixo das abscissas está sendo representado por uma letra X. E o eixo das ordenadas, reparem,
que está representado por uma letra, que é a letra Y. E podem reparar no plano que temos ali 3 pontos coloridos. E vamos agora ver a sua localização com pares ordenados. Vamos formar pares ordenados para ver onde é que estão localizados. Prestem atenção. Vamos começar pelo ponto vermelho, está mais abaixo. Vamos ver as suas coordenadas, ok? Reparem nas abscissas, que temos aqui, o eixo da abscissa, e o número que se direciona para o ponto vermelho é o número 1. Então, pontinho vermelho, um dos pares é 1, abscissa 1, e temos o outro que é C, que é a ordenada. Então, quais são as coordenadas do ponto vermelho? As coordenadas do ponto vermelho são 1, C, esse par que forma, que nos dá a localização desse ponto. E reparem que a abscissa vem sempre em primeiro lugar e a ordenada vem logo de seguida. Vamos ver também as coordenadas do ponto laranja, né? E reparem a abscissa, aqui temos 4, né? E do outro lado temos a letra D, abscissa 4, ordenada D, formando pares, né, ordenados, ou são as coordenadas do ponto amarelo. E o ponto verde, reparem, está aqui posicionado na origem, na abscissa, aqui é 0, e a ordenada, a letra E. E o par ordenado, 0, abscissa, e é a ordenada. E assim, localizamos os pontos nesse plano a partir do sistema de coordenadas. Vamos agora a um pequeno exercício aqui, fazer a localização dessas figuras que estão a ver no plano. A Ana fez um esboço que se segue, utilizando os desenhos. Indiquem as coordenadas de cada desenho apresentado. Temos aqui uma igreja, um cão, uma ilha. Temos aqui cinema, não, isso aqui não é cinema, supermercado, cinema e uma casa. E reparem, a Ana está aqui. O que a Ana nos disse? Estou em 3B. Está a nos mostrar onde é que está localizada. E quais são as ordenadas? Tanto as abscissas como as ordenadas, qual é par ordenado que lhe permite dizer que está aqui. Vejam, temos aqui, de facto, está no 3, abscissa 3, e ordenada B. E não se esqueçam sempre que a abscissa está na posição horizontal e a ordenada na posição vertical. E se formos ver as outras imagens que estão aqui, quais seriam as coordenadas de cada uma dessas imagens? Tentem fazer sozinhos para descobrirem as coordenadas de cada uma daquelas imagens. Vou-vos dar um minutinho. E vamos agora ver. Reparem aqui o ponto onde está localizada a ilha. E a abscissa é 5. Estão a ver? E vamos ver qual é a ordenada. Ordenada C. Podem reparar aqui, 5C. São as coordenadas, não é, da ilha. Vamos à última imagem. Aqui, cinema. Temos mais imagens, mas vamos localizar apenas 4. Temos aqui cinema, este pontinho, e a sua abscissa. Reparem que é 8, formando o par ordenado com C. São as coordenadas do cinema. E vocês podem também, lá em casa, descobrirem quais são as outras coordenadas das figuras que estão ali representadas. E vamos continuar.
Mapas e plantas. Mapas e plantas também são utilizados para localização, para fazer a localização de espaço, tanto a nível macro, ou seja, espaço grande, como também espaço pequeno. Por exemplo, ao longo dos anos, os descobridores utilizaram mapas para descobrirem lugares muito distantes, não é? É um instrumento muito importante na localização. E a planta, já de uma forma mais restrita, é mais pequenina, podemos encontrar representações de espaço como casas. Todas as nossas casas têm uma planta de localização, com as suas divisões bem determinadas, não é? E isso também é uma forma de orientarmos num espaço. Vamos ver agora o conceito dessas duas formas também de representação. Mapa é uma representação gráfica e métrica de uma porção de território sobre uma superfície bidimensional, geralmente plana, embora também possa ser esférica, como é o caso de globos terrestres. Para além de mapas, podemos também ter representação do território ou da Terra através do globo. Podem ver o globo aqui? É a mesma coisa praticamente que um mapa. Aqui temos um globo que representa toda a superfície da Terra, com oceanos, com rios, com mares, e aqui com países também, continentes, e aqui temos mapa de Cabo Verde, né? Que é uma parte que está ali representada. Ok? E planta, como eu tinha dito antes, que é de uma forma muito mais pequenina de representação, é um esquema gráfico onde se registram as informações referentes à casa que se quer construir. Se repararem aqui, temos os vários compartimentos da casa numa planta. Agora vamos passar para um outro ponto, que são as figuras geométricas. Vocês já conhecem as figuras geométricas desde o pré-escolar e agora vamos avançar um bocadinho com um conceito muito mais sofisticado. Figuras geométricas planas. Polígonos. É uma figura geométrica plana, limitada por segmentos de reta. Segmento de reta é como se tratasse de um pedaço de reta, bem pequenino, e a designação dos polígonos relaciona-se com o número de lados. Ou seja, cada polígono atribui-se um nome a cada polígono de acordo com o número de lados. Exemplos de polígonos. Temos aqui um polígono já conhecido. E vocês sabem qual é o nome que se dá a este polígono? Retângulo, triângulo, paralelogramo, losango. Temos aqui e ainda o quadrado. Temos 5 polígonos. Se repararem, cada um desses polígonos tem número de lados diferentes. Aqui temos um polígono com 4 lados, aqui com 3, 4, 4, 4. E agora, nós dizemos que uma figura é um não polígono quando não tem superfície plana. Ou seja, pode até ter, mas basta tiver uma superfície curva, já deixa de ser polígonos, ou seja, é considerado não polígono. Então, o que é um não polígono ou não polígonos? São as figuras limitadas por linhas retas e curvas ou apenas por uma linha curva. Pode ter linha reta, mas se tiver uma linha curva, deixa de ser automaticamente um polígono. Exemplo, temos aqui um círculo. Aqui temos uma figura que tem uma parte curva e ali também tem uma parte curva. Reparem, o círculo é totalmente curvo e, por isso, são considerados não polígonos. Elementos do polígono. Os polígonos têm lados e vértices. Os lados são segmentos de reta
e os vértices são os pontos de união dos lados. E agora prestem atenção. Vou desenhar um polígono no quadro e vamos identificar os elementos que o compõem. Tenho aqui um polígono, acho que todos conhecem este polígono. Sabem como é que se chama este polígono? Muito bem, triângulo. Então vamos ver os lados. Onde é que estão os lados deste polígono? Temos aqui um lado. Este também é um lado, outro lado. E temos aqui um lado. Ok? Então, lado. Agora vamos ver vértices. São os pontinhos. Podemos ver nas imagens. Onde os segmentos se cruzam. Ok? Então, temos aqui vértice. E, para além de vértice, também temos as partes internas do polígono. Essa parte aqui, essa outra parte, esta outra parte, que denominamos de ângulos. Então, aqui temos o ângulo. Ok, são alguns elementos que podemos encontrar nos polígonos. E a partir desses elementos, podemos atribuí-los nomes. E vamos continuar. Agora, prestem atenção a esse exercício muito interessante. Agrupem as figuras geométricas conforme as indicações. Já vimos as características de um polígono. E já vimos também as características de um não polígono. Então, vamos aqui agrupar de acordo com essas características. Vocês se lembram? Então, vamos lá ver. Vamos agrupar. Muito bem. Sim. Sim. Correto. Muito bem. Exatamente. Temos aqui deste lado os polígonos, não é? Porque tem na sua constituição os segmentos, não é? E são planas, não tem lado curvo. E do outro lado, vocês podem ver os não polígonos, têm lados curvos e outros. O último, por exemplo, tem tanto curvo como reto. Então, por isso é que é o não polígono, por ter apenas esse lado curvo. E agora vamos continuar. O próximo exercício vai nos ajudar a identificar polígonos. Então, vamos lá, prestem atenção. Temos aqui no quadro seguinte, classifiquem os polígonos quanto ao número de lados. E reparem que cada polígono, está no meio, tem o seu número de lados. Se contarmos, e teremos os nomes que estão ali, no fim. E agora, vocês vão contar os números de lados e colocar aqui, não é? Cada um com o seu número de lado. O primeiro polígono. Como é que se chama o primeiro polígono? Vocês se lembram? Então vamos lá ver. Não, como é que se chama o primeiro polígono? Ali representado. Chama-se triângulo. E triângulo. Quantos lados tem o triângulo? O triângulo tem, muito bem, 3 lados. E vamos agora para o segundo polígono. Contem lá o número de lados que tem o segundo polígono. Vamos lá ver? O segundo polígono, muito bem, tem 4 lados.
por isso é denominado de quadrilátero, porque tem 4 lados. Vamos para o terceiro polígono. Contem lá o número de lados. Já contaram? Então vamos lá. Muito bem. Tem 5 lados, por isso é denominado de pentágono. E vamos à figura seguinte. Número de lados. Muito bem. A figura tem 6 lados, por isso é denominado de hexágono. A seguir, muito bem. A figura seguinte tem 7 lados. E já repararam o nome? Um bocadinho difícil, mas vocês podem dizer. Então temos aqui heptágono. E vamos ao último polígono. Muito bem. Tem 8 lados e é denominado octógono. Perceberam? Isso é fácil e muito divertido. Basta contarmos o número de lados para sabermos o nome do polígono. E vamos continuar. E vamos continuar a nossa aula falando agora de perímetro. Vamos ver o que é perímetro. Prestem atenção. Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos comprimentos de todos os seus lados. Então, se nós queremos saber qual é o perímetro de um polígono, de uma figura, devemos somar o comprimento dos seus lados, de todos os seus lados. Vamos ver aqui alguns exemplos. Calculem o perímetro das seguintes figuras. Estão a ver esta figura? Um retângulo? Reparem que o retângulo, as suas medidas são iguais 2 a 2, não é? Tem este lado igual a este. E este lado igual a este, comprimento e largura. E então, nós vamos somar todos os lados para obtermos o perímetro, de acordo com o conceito do perímetro. Então, vamos lá. Tentem fazer ou calcular o perímetro daquela figura sozinhos. Eu vou vos dar um tempinho para calcularem. Sei que sabem fazer a soma. Então, calculem o perímetro da figura. E agora, vamos corrigir o segundo. 2 mais 5 mais 4. 11 centímetros. Muito bem! Conseguiram calcular os perímetros. E agora vamos continuar. Observem a imagem do lado e completem os espaços com as expressões que se seguem. E agora vamos falar um bocadinho sobre círculo e circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é um conjunto de pontos equidistantes, ou seja, ficam à mesma distância do centro, não é? Ou seja, é uma linha curva, plana e fechada. Enquanto que círculo é o espaço interior da circunferência, não é? É aquela parte que fica dentro da circunferência. E a circunferência também tem alguns elementos que a compõem, como eu já disse, centro. Do centro até qualquer ponto da circunferência, nós denominamos de raio. Quando 2 pontos da circunferência se encontram, ou seja, de um ponto para o outro, e passa-se pelo centro, dizemos que esta linha chama-se diâmetro. Entendido? E então agora vamos completar o exercício com essas informações que eu acabei de dar. Uma é uma linha curva, fechada no plano, em que todos os seus pontos estão à mesma distância do outro ponto do mesmo plano, chamado de. Aqui vamos escolher 2 palavras. O que é uma linha curva, fechada e plana? Muito bem! E conseguiram! Estão de parabéns!
Circunferência é uma linha curva, plana e fechada. E vamos continuar para ver qual é a palavra seguinte. Muito bem! Centro, como eu tinha dito, do centro a qualquer ponto da circunferência. Todos esses pontos juntos formam a circunferência. O centro é muito importante para determinar a circunferência. Então vamos lá seguir, ver a palavra seguinte na frase seguinte. É a região do plano que fica no interior da circunferência. Vocês se lembram? O que é que fica no interior da circunferência? Fica dentro da circunferência? Vamos lá ver se conseguiram. Muito bem. Um círculo é a região do plano que fica no interior de uma circunferência. O espaço de uma circunferência é o segmento de reta que une o centro a qualquer um dos seus pontos. Do centro a qualquer um dos seus pontos. E podem observar a imagem ao lado. Como é que se chama? Muito bem, raio. Qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em 2 pontos e passe pelo seu centro será o seu... Muito bem, diâmetro. Parabéns, já vi que conseguiram fazer um belo trabalho. E agora vamos passar para a próxima parte da nossa aula, que será sobre a simetria. Já ouviram falar do que é simetria? Pois bem, o que é simetria? Dizem-se que uma figura tem simetria de reflexão quando um eixo de simetria divide a figura em 2 metades, separadas por um eixo imaginário, como se fosse a imagem da outra, através de um espelho. Essas figuras dizem-se simétricas e o eixo chama-se eixo da simetria. Entenderam? E estão a ver as minhas mãos? As minhas mãos parecem que a mão direita e a mão esquerda são simétricas, são parecidas. Ok? Se eu fizer assim, também parece simetria. E reparem que esta parte do meio aqui, que eu estou a movimentar, parece uma linha que separa a mão direita da mão esquerda. Então, isso quer dizer que esta linha também é uma linha imaginária, mas que pode nos levar a ver que há essa separação. Então, a essa linha damos o nome de eixo, eixo da simetria, ok? Se eu fechar assim, sobrepõe, as 2 mãos sobrepõem-se, ok? E parecem que são iguais. Há outros exemplos que vocês também podem fazer, vendo nos espelhos, vocês podem ver a vossa imagem no espelho. E a vossa imagem que reflete no espelho é igual a vocês. Então, aquela parte que separa o espelho da vossa imagem e a outra imagem refletida, damos o nome de eixo da simetria. Então, é sobre isso que nós estamos a falar. E vamos continuar. Temos aqui exemplos práticos que vocês também podem fazer em casa com folhas de papel, não é? Neste caso, temos um retângulo. O eixo da simetria ao meio divide o retângulo em 2 partes iguais. Estão a reparar? Se dobrarmos o retângulo, nesta parte aqui ao meio, esta parte sobrepõe, aqui fica em cima, este bico fica em cima do outro bico. E aqui temos a linha do meio que é eixo da simetria. E as 2 imagens são simétricas. A mesma coisa acontece com a figura seguinte e a outra no fim. Reparam o eixo da simetria, a vermelho, e se dobrarmos no eixo da simetria, teremos imagens simétricas. Aliás, já estão ali divididas as partes de cada uma das imagens. A linha vermelha que divide cada figura em partes iguais é o eixo da simetria que eu acabei de explicar.
Agora vamos a um pequeno exercício sobre a simetria, identificando os eixos da simetria. Então prestem atenção. Observem as figuras e digam quantos eixos da simetria tem cada uma delas, escolhendo a opção correta. Reparem aqui e, com cuidado, contem. Vou-vos dar um tempinho para contarem os eixos. Estão lá bem claros. Basta contarem com muita atenção. Vamos ao exercício. Já terminaram? Então vamos lá corrigir. Vamos contar os eixos da simetria. Aqui na primeira figura, temos quantos eixos? Muito bem, temos 4 eixos da simetria. A vermelho, verde, lilás e azul. E vamos à figura a seguir. Quantos eixos? 2 eixos da simetria. Temos azul e verde, dividindo a figura em 4 partes. E aqui, dividindo a figura em 8 partes. Pratique em casa. Resolve o exercício 6 da página 66 do teu manual. Calcula os perímetros das figuras. Estão a ver aqui as figuras? A, B, C, D, E e F. Todas elas com as respectivas medidas. E vocês vão somar. Já sabem que perímetro é para somar o comprimento dos lados, de todos os lados. Ok? Então, vocês vão fazer isso em casa. E, com a ajuda do teu familiar, desenhem em cortinas as 7 peças de tangram chinês e constrói as figuras que se seguem. E gostaram da aula de hoje? Muito bem! E vamos ver o que nós tratamos hoje nesta aula. Venham comigo! Na aula de hoje, vimos orientação espacial, posição e localização, mapas e plantas e as coordenadas. Figuras geométricas, planas e curvas. Polígonos e não polígonos. Classificação dos polígonos quanto aos lados. Construção de figuras utilizando tangram chinês. Perímetro de figuras geométricas, circunferência e círculo. E assim foi a nossa aula de matemática. Agora, vocês vão continuar em casa, pratiquem e façam exercício. Fiquem em casa, trabalhem e continuem a estudar. Até lá, fiquem bem.